Olá, um excelente dia para todos. Hoje finalmente vai sair a nossa live. Esses dias eu fiquei de fazer uma live aqui com vocês, mas acabou acontecendo algumas coisas e acabou não dando. Mas hoje finalmente vai sair a nossa live para a gente falar um pouquinho sobre confiança, né? Por que às vezes é tão difícil a gente confiar? Vou tomando aqui meu cafezinho para começar essa manhã, né? Por que às vezes é difícil a gente confiar, né? O que é a confiança em si e como que a gente pode, né, confiar? Porque se a gente não confia na vida, a gente não confia na nossa capacidade perante os desafios de conquistar aquilo que a gente quer, seja ter um relacionamento melhor, seja ter uma vida melhor, as coisas vão ficando mais complicadas, né? A gente não consegue confiar, a gente não consegue aquilo que a gente realmente quer. Então, quando a gente fala, né, de confiança, o que é confiança? Até peguei a definição aqui, né, no dicionário do que é confiança. Confiança é a crença de que algo não falhará. Então, a confiança ela tem muito a ver com a fé, né? Eu acredito que algo vai dar certo. Mas quando realmente eu tenho um objetivo ou passei por uma situação difícil, todas essas memórias que eu tenho, elas me atrapalham de confiar, né? A gente fala muito em fé, mas a gente realmente não tem essa fé, né? De tipo assim, algumas coisas a gente até tem, mas algumas coisas a gente fala assim, poxa vida, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele fica, né, apegado a experiências passadas que a gente já teve. Então, dependendo das experiências passadas que eu tive em relação a uma situação, eu trago essas experiências pro agora. Vou dar um exemplo. Se eu passei por um término de relacionamento que foi muito doloroso, ou que foi desconfortável, né, ou que não aconteceu do jeito que eu queria, ou alguma outra experiência qualquer, todas essas memórias, elas ficam arquivadas, tá? O nosso cérebro, ele arquiva essas memórias, tá? Porque principalmente quando são memórias mais carregadas emocionalmente, é muito mais fácil a gente guardar, né? A gente às vezes não lembra o que aconteceu ontem, né, direito, o que eu comi, o que eu almocei, mas a gente lembra de eventos marcantes da nossa vida, né, que aconteceram, por exemplo, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando Ayrton Senna morreu, que era uma pessoa que eu gostava muito, eu assistia as corridas, eu acompanhava, e é uma memória bem antiga, né, mas eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, por quê? É uma memória carregada de emoção, né, fatos marcantes da minha vida, assim como da sua vida, você lembra também porque são fatos carregados de emoção. Então, se eu passei por um término de relacionamento, vou entrar aqui no exemplo do término de relacionamento. Se eu passei por um término de relacionamento que foi complicado, vamos dizer assim, eu arquivei essas memórias, tá? Porque elas são carregadas de emoção, então elas ficam aqui. Dessas memórias eu desenvolvi um aprendizado, eu superei de alguma forma, eu me transformei em outra pessoa. E aí o que acontece? Essas memórias estão todas arquivadas. Quando eu vou iniciar um novo relacionamento, eu não confio plenamente que vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho todas essas memórias. Principalmente se de repente a pessoa ela faz algumas coisas que me remetem, né? Que disparam em mim as memórias daquele relacionamento antigo. Aí parece que vem aquele negócio, poxa vida, será que vai dar certo? Eu acho que não vai, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso, como eu já disse, não só em relacionamentos, tá? Mas em tudo na vida da gente. Se você tem fatos da vida, seja no trabalho, seja com colegas, enfim, sempre acontece dessa forma, tá? Então, por que a gente não tem essa crença, né? E aí, quando eu falo de confiança, eu gosto de sempre de citar dois exemplos. Existem a confiança que a gente tem no todo, a confiança de que as coisas vão dar certo e a confiança na gente mesmo, né? O que eu confio em mim. E se eu não confio em mim, como que eu vou confiar, né, no todo, que o universo vai orquestrar tudo e que vai dar tudo certo? Como que eu vou ter essa fé, se nem fé em mim, se nem acreditar na minha capacidade eu acredito? Então hoje eu queria focar um pouquinho, né, isso tudo, aonde eu quero focar um pouquinho isso tudo na autoconfiança, né? O que impede a gente de ter a autoconfiança, tá? E o que é a autoconfiança? Autoconfiança é você confiar em si mesmo, é confiar em você mesmo, que você dá conta, que você tem capacidade. E quando a gente fala em autoconfiança, né, confiar na nossa capacidade, nos desafios da vida, é mais ou menos assim. Por exemplo, se eu tenho um grau de confiança em mim, de 0 a 10, vamos supor, numa escala de 0 a 10, eu confio 5 em mim,
Se eu tenho desafios, se eu tenho, né, na minha vida, que eu classifico como 3, 4, eu vou dar conta, né? 5 eu já falo, opa, peraí, né? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Agora, se eu tenho desafios que eu encaro como um 10, por exemplo, aí fica muito mais complicado, né? Aí eu falo assim, poxa vida, eu não vou dar conta. Por quê? É como se aquilo fosse muito maior do que eu, né? Esse desafio, ele é muito maior do que eu. Então, eu não dou conta, né? E aí, como eu já disse, a gente tem todas aquelas memórias de todas as coisas que não deram certo, né? Então, todas essas experiências que a gente tem, que eu me decepcionei, que não aconteceu o que eu esperava, né? Enfim, vem a crença, né? Às vezes a crença de que eu não mereço, de que é difícil e tal, aí eu acabo não confiando na minha capacidade e, consequentemente, eu não confio em algo maior, eu não confio que o universo vai me ajudar, que as coisas vão se orquestrar de uma forma em que tudo dê certo. Então, o primeiro ponto é a confiança começa onde? Começa na gente mesmo, né? Como eu já disse, quando eu confio em mim, eu confio na minha capacidade, fica muito mais fácil eu confiar que o universo também vai me ajudar, que o universo vai orquestrar tudo, né? E Adriana, como que eu desenvolvo, então, essa capacidade de autoconfiança em mim? Primeira coisa é liberando todas essas memórias que você tem, ou pelo menos a memória raiz, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, numa sessão aqui ou de constelação, ou de Theta Healing, ou de PRM, enfim. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vai naquela memória raiz, né, onde tudo se originou, onde você aprendeu que não era seguro confiar em você mesmo, né, alguma experiência que aconteceu, e a gente libera essas memórias, né? A gente libera. Geralmente essas memórias, elas estão aonde? Na nossa infância, tá? Então vamos supor que lá quando criança aconteceu um fato que você falou assim, poxa vida, não é seguro confiar em mim mesmo. E aí você vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo, né? Até que as coisas vão acontecendo sempre da forma como a gente acredita. Então, o primeiro ponto é liberando todas essas memórias. Eu liberei todas essas memórias e reprogramando o meu inconsciente, reprogramando o meu consciente, a minha mente, trazendo isso para a consciência, né? A própria capacidade de confiar, né? Ela vai ficando mais fácil. Eu vou adquirindo essa confiança em mim mesmo, né? A gente traz experiências positivas também, onde você confiou, onde deu certo, então o seu cérebro, ele vai começar a formar o quê? Novas memórias. Como assim, Adriana? Isso é possível? É possível sim. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Para ele é tudo igual, tá? Então, se eu imagino alguma coisa, ou se aquilo aconteceu realmente, né? Até mesmo as nossas memórias, muitas das nossas memórias, elas não são memórias assim, confiáveis, vamos dizer assim, né? Até nesse novo curso que eu tô fazendo, a Dani dá um exemplo muito interessante. Teve uma reunião, né, dos formandos vamos supor, do pessoal que se formou. Então, o pessoal lá comentando, né, uma pessoa fala assim, poxa vida, a época que a gente se formou foi tão legal, que eu conheci meu marido, foi assim, assim, assado. Então, ela tinha uma memória boa, né, da festa de formatura. Eles se reuniram, vamos supor, 10 anos depois. Aí, no outro ano, eles resolveram se reunir também. Só que nesse um ano, ela se separou da pessoa. Aí, quando ela chega lá, ela fala assim, poxa vida, eu não gosto muito, porque na minha formatura eu tenho memórias assim, assim, assado, memórias ruins. Ai, porque foi onde eu conheci meu esposo, não deu nada certo. Então, você percebe, né, como as nossas memórias, elas não são confiáveis, porque elas partem sempre do ponto de vista que a gente tá, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, se eu acabar criando novas memórias, se eu acabar atraindo essas, né, mexendo no meu inconsciente e mudando essas memórias, aí eu vou ter um desafio. Agora, o que vai acontecer? Ao invés dos meus neurônios irem lá, né, naquela rede neuronal, ele ir lá naquelas memórias viciadas, vamos dizer assim, ele vai nas memórias de confiança. Então, vai ficando cada vez mais fácil eu confiar, né? O processo funciona mais ou menos dessa forma, tá? Por quê? Existe um looping, né, que a gente fala, que é um looping hipnótico. Por exemplo, como eu já disse para vocês, se eu tenho uma experiência, nessa experiência existe um sentimento de não confiar, uma emoção de não confiar, o que acontece? Eu desenvolvo um aprendizado. Desse aprendizado que eu desenvolvo, eu vou desenvolver uma crença que me remete a essa experiência. Então, eu fico nesse looping sempre, né? Sempre viajando, sempre ficando nesse looping. Oi, Kiara! Oi, Kenny, tudo bom com vocês? Eu, quando começo a falar aqui, não paro mais. Gratidão! Eu não paro mais de falar. Eu já comecei há algum tempinho, eu estava explicando mais ou menos aqui como funciona o processo de confiar,
né? Mas aí depois vocês assistem do comecinho, que vale muito a pena, tá? Então, aí, como eu disse, a gente fica nesse looping. Então, o que a gente precisa fazer? É mostrar para o nosso cérebro, causar no nosso cérebro um erro de previsão, né? Mostrar que, ok, desse aprendizado que eu desenvolvi, que é o que liga a minha memória, né? Isso já foi comprovado, né, pela neurociência, que as nossas memórias, elas se estabilizam, né, e são arquivadas pelo nosso aprendizado. Então, se eu causo um erro de previsão e desvinculo, como eu disse, a gente faz uma limpeza, limpando, liberando esses sentimentos, causando esse erro de previsão, onde eu já aprendi agora, então eu não preciso mais não confiar, que é possível e seguro eu confiar, a gente causa um erro de previsão. E aí a gente começa a desenvolver o quê? Uma nova memória. E toda vez que eu passar por essas situações de novo, o que acontece? Quando os meus neurônios, o meu cérebro, a minha memória vai lá atrás, ela vai verificar, opa, peraí, existem memórias de confiança aqui. E aí ele volta e você consegue ir desenvolvendo cada vez mais a confiança em si mesmo, a autoconfiança em si mesmo, né? Então o que a gente tem que fazer é o quê? É a desconexão. E como eu disse para vocês, como tudo tá lá na infância, né? E infelizmente a gente vem para nossa vida, a gente vem com essas memórias da infância, a gente vem lidando, né, com as coisas como criança, a gente tem que mostrar para nossa criança que ela não precisa mais dar conta de tudo agora, né? Que é a gente que dá. Eu, no meu processo de autoconfiança, assim, quando eu comecei a entrar nesse processo, quando eu comecei, né, a liberar essas memórias, né, e a mudar, teve uma memória que eu lembro de criança, onde eu olhava tudo e tudo parecia ser tão difícil, né? Tão assim, falando, nossa, mas é tão difícil. Eu lembro que, inclusive, eu pensava, né, no vestibular, eu falava assim, nossa, eu vou ter que decorar tanta coisa, eu vou ter que saber tanta coisa para passar no vestibular, mas isso é uma criança, e a criança não tem essa capacidade realmente, né? Só que daí o que aconteceu? Eu vim nessa, né, a gente vem nessa criança, e vem com essa memória de criança e vem com isso daí. E realmente, eu lembro que quando nos primeiros vestibulares que eu prestei, era muito, né? Eu achava assim, surreal passar numa prova de vestibular. Entanto que depois, né, lógico, a gente vai crescendo, né? Passei em concurso, enfim, né? Aí a gente vai confiando cada vez mais na nossa capacidade. Mas eu lembro que eu tinha essa dificuldade, né? Na época que eu prestei vestibular, justamente por quê? Porque era minha criança falando. Então, quando a gente causa esse erro de previsão no nosso cérebro, na nossa memória, né, para mostrar que a gente não precisa mais disso agora, o que acontece? Eu consigo daí, né, mostrar para essa criança que agora não é ela mais que está dando conta, que agora ela não precisa mais fazer isso. E quem vai fazer agora é o adulto e não a criança. Então aí, por exemplo, no caso de relacionamento que a gente falou, né, se eu tive um relacionamento lá atrás que ele não deu certo, né? Aí o que acontece? Eu venho com essas memórias. Aí eu causei esse erro de previsão, tá? Então eu vou para um relacionamento agora de uma forma como? De uma forma adulta, né? Porque o adulto dá conta, né? E mesmo eu sei, né, como adulto, que se não der certo, que se algo acontecer, eu vou dar conta, né? Porque o adulto dá. Quem não dá é a criança que não consegue lidar com esses tipos de situações. Agora o adulto, ele sempre consegue lidar. Então, se eu vou para a vida como adulta, liberando essas memórias, trazendo novas memórias para mim de autoconfiança, eu consigo. Quer ver uma coisa, né? Quando você aprendeu a andar, né? Quando a gente aprendeu a andar, a gente era criança. Provavelmente a gente não tinha tantas memórias assim, né? Eram pouquíssimas memórias que tinha, então o nosso cérebro estava limpinho. Aí, né, você tava lá engatinhando e você percebe que engatinhar não é tão legal assim, né? Você talvez veja os adultos andando como criança e fala assim, poxa vida, isso deve ser muito legal. Aí a primeira vez, eu aposto que não tem uma criança que saiu andando logo de primeiro, né? Então, o que acontece? A criança, ela levanta, aí ela cai. E quando ela cai, ela se machuca. Só que ela não se deixa ainda, né, se levar por esse tombo que ela levou. Ela vai levantar de novo. Ela levanta de novo e anda. Às vezes dá uns passinhos meio torto assim e cai, né? E levanta e cai. Então, nessa fase, a gente tá com a autoconfiança bombando dentro da gente, né? A gente não tem todas aquelas crenças, todas as experiências que passaram ainda. Então, não importa quantas vezes a gente caia como criança, a gente levanta, né? A gente levanta e vai, a gente levanta e vai, né? A gente consegue continuar andando, né? E depois a gente vai, anda, corre, você vê a criança andando, correndo. Eu lembro dos meus filhos, quando saíam andando, assim, a gente fica até meio preocupado, porque eles vão meio cambaleando, mas vão, né? E se cai, levanta de novo, não liga, né? Pro que machucou, pro que não machucou. Às vezes é a mãe que fica até mais preocupada, né? E já aí
dependendo de como, não culpando pais e mães, mas dependendo como o pai e a mãe às vezes, né, se comporta, tipo, ai, cuidado, ai, não sei o quê, né? Ou às vezes a gente até fala pro filho, não foi nada, não machucou, levanta, né? A gente dá esse estímulo e a criança levanta realmente e continua andando, né? Para andar de bicicleta a mesma coisa, para dirigir a mesma coisa. Então todo novo aprendizado, né, que a gente tinha principalmente lá na infância, o que acontecia? A gente confiava na nossa capacidade. Né? A gente confiava. Quando você foi aprender a dirigir, provavelmente, né, quem dirige aqui, né, por mais medo que tenha, quando começou a aprender, confiou, falou, não, eu dou conta, né? Então, quando a gente confia, aí realmente fica mais fácil. Então, liberando, como eu já disse, liberando essas memórias, né, a gente começa a acreditar mais a gente mesmo. Né? Então, se você puder agora, se você quiser, faz o exercício. Fecha um pouco seus olhos aí, toma uma inspiração bem profunda. Solta o ar dos seus pulmões e mesmo que você não saiba como foi, vai se conectando com aquela criança lá que começou a andar, que estava gatinhando e que percebeu que era possível andar. Que por mais que aquilo parecesse surreal, em algum momento, mesmo nessa infância, ela pensou, eu consigo, eu dou conta. E ela tentou levantar. Ela levanta, cai, pode ter machucado, mas ela não se deixa levar por isso. Ela levanta de novo. E você percebe que quando você vai entrando nesse processo, nessas memórias, toda e qualquer memória flutuante negativa que tenha, todo trauma, todo engrama de dor aí já vai sendo liberado. Libera essas memórias. Imagine que você está imaginando e está liberando essas memórias. E você se levanta e anda. E quando você consegue andar, perceba o grau de autoconfiança que surge em você. O quanto você confia em você e o quanto é gostoso, o quanto é prazeroso confiar em você mesmo, em você mesma e sair andando. E você pode até imaginar que como criança você olha para trás e você fala assim, poxa vida, eu dei conta, eu consegui. E perceba que essa sensação de poder, de confiar, ela vai se espalhando por todo o seu corpo. Espalha, 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 espalha por todo o seu corpo, trazendo para você essa confiança, essa sensação. E você pode imaginar que como adulto agora você chega para essa criança e fala assim, poxa vida, você deu conta, você consegue. E tudo aquilo agora que talvez você achou que você não conseguisse, eu faço por você. Olha o quanto nós avançamos, o quanto nós conseguimos. E a partir de agora, eu tomo conta do resto. Imagine que você pega essa criança no colo, você coloca ela no seu coração, com essa energia da confiança, e vai espalhando por todo o seu corpo. Por todo o seu corpo, essa energia de confiar. E essa própria energia espalhada no seu corpo, ela já vai liberando, limpando algumas memórias de não confiança, em situações talvez que não deram certo, em situações, em pessoas que falaram para você que não era possível. E ela já vai fazendo esse trabalho de limpeza. E você vai voltando agora e deixando essa energia atuar no seu dia. E mesmo que você não saiba quais são essas memórias, confie que elas vão sendo liberadas. Desculpa, até engasguei aqui. Né? Então, mesmo que você não saiba, confie que elas estão sendo liberadas. E elas vão ser liberadas a partir de agora. E se vier alguma memória para você de não confiança, se você quiser fazer esse exercício, né, você mesma, você pode fazer. Traz essas memórias, vê o que você aprendeu, olha para esse aprendizado, fala para você mesmo que você não precisa mais agora não confiar em você mesma para você desenvolver esse aprendizado. É um exercício fantástico e vai te ajudar muito, porque vai te ajudar no erro de previsão.
ok? Então era isso hoje que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a presença de vocês todos. Quero ver se agora toda sexta-feira a gente faz uma live sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas para assuntos. Caixinha de perguntas não, enquete, eu não entendo essas coisas direito no Instagram, mas eu vou deixar uma enquete para o próximo assunto que a gente pode falar. A gente pode começar a falar um pouco da confiança no universo, da confiança no todo, tá? Mas sempre o primeiro é o quê? É a confiança na gente mesmo. Só quando a gente confia na gente é que a gente pode confiar em algo maior. Tá? Sempre começa aqui, de dentro para fora. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, eu sempre falo para mim mesmo. Primeiro aqui dentro, depois lá fora. Se eu não me amo, ninguém vai me amar. Se eu não confio em mim, eu não posso confiar nos outros, não é verdade? E não tenho essa confiança nas outras pessoas também. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Se vocês quiserem também passar por essa experiência do PRM, do processo de reconstrução de memória, você trazer para você essa mudança, né, para vocês, me chama no inbox que eu vou ter super prazer em explicar como que funciona o atendimento e como que é. Mas só com esse exercício você já vai causar maravilhas, transformações incríveis na sua vida, trazendo aprendizado e mostrando para você mesmo que você não precisa mais dessa sensação de não confiar em si mesmo e que você já aprendeu aquilo que você podia aprender. E importante também é você trazer sempre memórias de confiança, tá? Se for possível, escreve todas as vezes que você confiou em você mesmo, que você deu certo, e traz essas memórias, vivencia essas memórias, foca nessas memórias, não focando nas coisas que talvez não deram certo, ok? Às vezes tem um foco, né? A gente foca mais naquilo que não deu certo, talvez as emoções sejam maiores do que naquilo que deu certo. Então escreve no caderno, foca nisso, traz essas memórias. Existe um exercício muito legal que a gente faz de programação neurolinguística, que é justamente isso, né? O exercício da joia. A gente volta, né, como se estivesse andando na nossa linha do tempo e vai trazendo todas as memórias de confiança, por exemplo, que é o assunto que a gente está falando aqui, né? Então, poxa vida, quando eu aprendi a andar, foi uma baita de uma confiança, né? Então você pega, recolhe uma joia e traz no seu coração. Aí você continua andando na sua linha do tempo, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu confiei em mim, deu certo, ou com tal coisa, quando eu passei no vestibular ou na prova, enfim, né? E vai trazendo essas, mesmo que não estejam relacionadas a relacionamento ou assunto que você está trabalhando, tá? Mas vai trazendo essas memórias de confiança e vai deixando elas bem vivas em você. Por quê? Quanto mais vivas elas estiverem e você for passar por um desafio, né, mais confiança você vai ter em você mesmo, porque os seus neurônios vão voltar lá, né? Ele volta lá naquela parte do desafio, ok? Então faça esse exercício que ele é maravilhoso. E se surgir um desafio muito grande, o que você faz? Você fecha os seus olhos, por exemplo, eu imaginei que o desafio está maior do que eu. Você aumenta o seu tamanho e deixa o desafio menor que você. Isso é muito poderoso também, tá? Pode fazer, que é muito legal. São pequenos exercícios, às vezes que a gente fala assim, mas é um exercício tão bobo, mas ele faz diferença incrível na nossa vida. E gratidão mais uma vez, uma excelente manhã para você, uma excelente sexta-feira para você e a gente se vê ao vivo na próxima sexta-feira. Eu aviso vocês aqui. Um beijo no coração de vocês, gratidão.